Embaixador espanhol promove China como a solução para o mundo. Embaixador da União Europeia, Toledo Albiñana, diz em entrevista ao jornal La Vanguardia que a China comunista deve governar o mundo e pede a reunificação com Taiwan. Mesmo contradizendo a posição recentemente declarada pela União Europeia, o ex-embaixador da Espanha no Japão apresentou o que parece ser uma posição mais amigável em relação ao Partido Comunista Chinês, contradizendo outras declarações sobre a soberania de Taiwan. A UE não defende a independência de Taiwan, mas a reunificação pacífica. Acreditamos que deve haver apenas uma China, esclareceu Albiñana. Assim, deixou claro que a intenção da União Europeia é evitar apenas a guerra, e não especificamente, defender a independência de Taiwan. Respondendo aos comentários, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Joanne Ou, disse: Taiwan nunca fez parte da República Popular da China. A soberania de Taiwan pertence apenas a todo o povo de Taiwan, e somente o povo pode decidir o futuro do país. É também um país democrático, maduro e amante da paz, que compartilha valores de liberdade, democracia e direitos humanos com a União Europeia. Os comentários do embaixador também foram contrariados pelo vice-presidente do Parlamento da União Europeia, Nicola Beer, que visitou Taipei esta semana, e uma das figuras mais importantes da Europa a fazê-lo. Agora é o momento de permanecer firme ao lado de Taiwan, disse Beer, descrevendo Taiwan como um membro da família das democracias. Basta agora saber qual lado prevalecerá dentro da disputa de narrativas da União Europeia. Os australianos são aconselhados a trabalhar em casa e usar máscaras em ambientes fechados, pois o número de pessoas hospitalizadas com a C-19 se aproxima de níveis recordes. O país está no meio de uma terceira onda do vírus, impulsionada pelas subvariantes BA4 e BA5. Os casos diários subiram para 50.248 na última terça-feira, é o maior em 2 meses. Precisamos fazer algumas coisas de maneira diferente, pelo menos por um curto período de tempo, disse o diretor médico da Austrália, Paul Kelly, à rádio ABC na quarta-feira, ao prever que o número de pessoas internadas no hospital atingirá em breve um recorde histórico. Sabemos que trabalhar em casa é um componente muito importante para impedir o que chamamos de disseminação macro. Em uma entrevista coletiva mais tarde, no entanto, o primeiro-ministro Anthony Albanese disse que trabalhar em casa era uma questão entre empresas e seus funcionários e observou que simplesmente não era possível para algumas pessoas. As empresas continuarão a tomar essas decisões, disse Albanese ao jornal Sydney Morning Herald. Eles precisam fazê-los com base na segurança. Mas também, para algumas pessoas, precisamos reconhecer que elas não podem trabalhar em casa. É uma questão de acertar o equilíbrio. Estou confiante de que, com um pouco de bom senso aplicado, podemos fazer isso. A Austrália começou a relaxar medidas de saúde rigorosas no final de 2021, uma vez que a maioria da população estava totalmente vacinada contra o vírus, mas a alta transmissibilidade das variantes frustra o plano de viver com o vírus. O presidente panamenho, Laurentino Cortizo, anunciou recentemente medidas para reduzir os custos de combustível e limitar o preço dos alimentos básicos, mas manifestantes disseram que ações não são suficientes e prometem continuar com os protestos. Como todos os presidentes ao redor do mundo, Cortizo culpou a pandemia e a guerra na Ucrânia pelos aumentos de custos. Ainda disse que um dos problemas que atingem os panamenhos e o mundo é o aumento dos preços dos combustíveis e suas consequências. Por isso, disse estabelecer conversas para tratar dos altos custos de combustível, que impactam diretamente no custo dos alimentos básicos. A administração de Cortizo concordou no domingo em reduzir ainda mais o preço do gás. Mas, a medida não foi suficiente para apaziguar os manifestantes, que ergueram novos bloqueios nas estradas e prometeram continuar protestando. Analistas dizem que parte do problema está na recuperação econômica desigual das várias classes sociais do Panamá após a pandemia.
Os últimos protestos ocorrem quando o Panamá luta contra uma taxa de inflação de 4,2% em maio, números de desemprego de cerca de 10% e um aumento nos custos de combustível de quase 50% desde janeiro. Os professores foram o primeiro grupo a se manifestar no início de julho, mas desde então outros grupos se juntaram a eles, incluindo trabalhadores da construção civil, estudantes e membros de grupos indígenas. Inicialmente, os manifestantes pediram o congelamento e a redução dos preços dos combustíveis, um teto de preços dos alimentos e um aumento no orçamento para a educação, mas desde então as demandas se ampliaram para incluir uma negociação nacional para combater a corrupção política e discutir reformas políticas mais amplas. A situação atual no Panamá é inacreditável, disse à TV Al Jazeera, Janiré Domingues, estudante de medicina. Não há suprimentos médicos, há cortes salariais e não há trabalho. Não há dinheiro para pagar os médicos, disse ela. Como estudante, o futuro me preocupa muito. Respondendo aos protestos, Cortizo anunciou uma redução no preço do combustível e planeja limitar o preço de 10 produtos básicos. Fórmula que nunca funcionou mundo afora.